Um alerta aí de revisão do INSS para aumentar o valor do salário. Vou pedir para você que ficou interessado me acompanhar. Aquelas pessoas que aposentam, recebem uma pensão e ao longo aí dos anos vem o seu benefício diminuindo. Não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe aí no seu Facebook, no seu WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, se ainda não fomos apresentados. Eu sou o Osias Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação importantíssima sobre INSS. Hoje é uma terça-feira, dia 25 de maio de 2021. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quer ficar informado, eu já convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber nossos vídeos, ficar por dentro aqui das principais notícias, informações e dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias, também as explicações de cada matéria que eu publico, para tentar ajudar as pessoas com as informações. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, um forte abraço para todo mundo que comenta, que participa aqui do canal. A revisão da aposentadoria ou pensão é vista por muitos segurados do INSS como uma chance de colocar fim ao que consideram aí uma injustiça. O fato de quase sempre o benefício representar um valor menor aos últimos salários recebidos pelo trabalhador quando estava na ativa, além de ser insuficiente para cobrir os gastos que só aumentam com o avanço da idade. É uma realidade, o salário diminui com o tempo e as coisas só aumentam, as pessoas perdem o seu poder de compra. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho informativo e para que outras pessoas também recebam esse vídeo. Meu muito obrigado. Na realidade, recalcular, fazer um novo cálculo para a renda, para confirmar o valor apurado pelo INSS na hora de fazer o seu benefício, é um direito aí de todos que são beneficiários há 10 anos ou menos, mas exercê-lo sem conhecer minimamente a falha ao ser corrigida pode resultar apenas em perda de tempo e em dinheiro. Vou tentar explicar. Nem sempre recalcular a sua renda é possível. Ainda mais que você pode perder tempo e dinheiro. Algumas revisões funcionam como chamariz para aposentados em busca, de uma melhoria no seu salário. Então, algumas das revisões funcionam aí como um chamado para esses aposentados que buscam o INSS ou mesmo até a justiça para tentar ampliar a renda e receber valores maiores, aí, valores em atraso. É o que afirmam advogados especialistas. Muitas vezes revisões das quais os segurados ouvem falar ou acham aqui na internet, se aplicam a poucas pessoas. Então, esse é o alerta que eu vou trazer para vocês. A percepção da defasagem do benefício em relação ao salário mínimo e a intenção de aproveitar contribuições feitas depois da aposentadoria no recálculo da renda, certamente estão na lista aí das motivações dos segurados que buscam revisões. Ou seja, vendo que o seu salário não consegue acompanhar o seu benefício aí do INSS, sua aposentadoria, sua pensão, não consegue acompanhar os aumentos do salário mínimo, principalmente para aquelas pessoas que conseguiram benefício, depois continuaram trabalhando, elas buscam fazer novos cálculos para ver se melhora o seu salário. Só que essas decisões aí geram ações judiciais já consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, está fora do direito da Constituição. O amadurecimento das regras de aposentadoria em 2019 também tem motivado trabalhadores, aposentados ou não, a buscarem regras, em caso aí, deduzido para tentar antecipar concessões ou mesmo revisar benefícios que já foram pagos. Um dos principais exemplos de regras difíceis de aplicar à maioria dos segurados, que vem ganhando espaço aí na internet, é o da aposentadoria proporcional criada pela reforma da Previdência de 1998. Esse sistema de mudança, de transição, permitia ao segurado receber um benefício aos 48 anos de idade para as mulheres e 53 anos homens, sem a obrigação de trabalhar, do trabalhador aí, de cumprir o aumento de 5 anos no tempo mínimo de contribuição.
Lá na época, na ocasião, o período exigido havia subido de 25 anos para 30 anos para as mulheres e de 30 para 35 anos para os homens. Em compensação, era necessário pagar uma espécie de pedágio, em que, nessa regra, significava um aumento de 40% do tempo de contribuição que faltava para a aposentadoria naquela reforma de previdência. Além disso, o valor do benefício poderia ser reduzido em até 30%. O problema é que esse sistema exigia um pedágio que aumentava em muito o tempo de pagamento do INSS, aumentava em muito o tempo de contribuição e reduzia o valor da aposentadoria, da pensão, o valor do benefício, quando comparada a outras regras que na época estavam valendo. Então, portanto, a revisão de benefícios nem sempre é possível e muitos utilizam isso como sendo um chamamento ali, um chamado para que advogados possam entrar com ações na justiça. No escritório que eu presto serviços há quase 17 anos, agora eu completo 17 anos, nós não fazemos revisões. Nós ajudamos as pessoas cujo INSS negou, tem uma negativa. Aposentados e pensionistas do INSS possuem o direito, sim, à revisão de benefícios, mas para ter acesso à revisão, a regras nas quais nem todos os segurados se encaixam. Alguns erros na compensação desse direito aí levam muitos segurados a perderem tempo e dinheiro. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que podem levar vocês aí a perderem tempo e dinheiro. Eu peço que vocês compartilhem, portanto, essas informações para que outras pessoas possam ser ajudadas. Vamos falar primeiro sobre o prazo para revisar o cálculo inicial. Qualquer pessoa que recebe do INSS pode pedir uma revisão ao INSS em até 10 anos após ter sacado o primeiro pagamento ou pensão ou aposentadoria. O prazo também vale para ações de revisão de benefícios previdenciários na Justiça, mas é preciso pedir antes a revisão pelo órgão pagador, desse caso do INSS. Você não pode entrar na Justiça pedindo revisão, então não adianta ir atrás do advogado primeiro. Primeiro você tem que entrar no INSS. Você só pode entrar na Justiça se o INSS negar o seu pedido. É claro que você pode até pedir para o advogado uma ajuda para entrar com essa ação dentro do INSS, mas ele vai cobrar por isso, já vou alertando vocês. Ah, mas e na Justiça eu não vou pagar? Não, pelo seguinte, nesse caso você já perdeu, não tem direito. Então quando você ganhar, o Estado vai pagar você desse dinheiro que você já perdeu, você não tem direito, você vai pagar o advogado, então você vai ter lucro. Após esse período, ocorre a chamada decadência do direito à revisão, ou seja, o cidadão perde a possibilidade de questionar o cálculo do valor da renda após 10 anos. Atenção! Se o benefício foi concedido há mais de 10 anos, a revisão será aplicada apenas a alguns casos específicos, em geral, que não tem relação com o cálculo inicial. Por exemplo, alguém que ganhou uma ação na Justiça, depois de anos que está aposentado, passados os 10 anos da aposentadoria, aí pode ser que possa usar esses recursos. Vamos falar sobre as contribuições feitas depois da aposentadoria. Muitas pessoas acreditam que podem melhorar os seus benefícios. Quem trabalha empregado formal após a aposentadoria é obrigado a fazer pagamentos ao INSS. Aposentados nessa condição costumavam pedir o recálculo de seus benefícios com base das novas regras de contribuição. Essa ação chamada de desaposentação, ou seja, você está aposentado e trabalhando, pede para cortar a sua aposentadoria para pedir uma nova mais vantajosa, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não adianta pedir. A decisão do STF acabou com qualquer chance de pedir uma revisão com base em contribuições feitas depois da aposentadoria. Vamos falar agora da aposentadoria com regra proporcional. A reforma da Previdência de 1998 criou uma regra de transição que permitia a aposentadoria com idades mínimas de 48 anos mulheres e 53 anos homens. Para entrar nessa regra, era necessário que o trabalhador contribuísse 25 anos mulheres, 30 anos homens e ainda pagasse um pedágio. Esse pedágio que era cobrado era um acréscimo de 40% do tempo de contribuição que faltava para completar o tempo,
do período obrigatório de contribuição em dezembro de 1998. Então, para o tempo que faltava, tinha que pagar 40%. Além disso, o valor base do benefício é de 70% da média das contribuições realizadas pelo trabalhador. Com a criação de regras mais duras para se aposentar no ano de 2019, a aposentadoria proporcional voltou a despertar interesse nos segurados. Ou seja, com a reforma da Previdência, ficou mais difícil de aposentar e as pessoas queriam buscar direitos lá do passado. A regra se mostrou desvantajosa. Preste bem atenção. A aposentadoria proporcional só pode ser aplicada a quem contribuiu aí, ou melhor, cumpriu os requisitos que ela exigia até novembro de 2019. Entre 1998 e 2019, porém, essa regra foi um pouco, vamos dizer assim, buscada, ela foi pouco utilizada, porque quase sempre se mostrou desvantajosa em relação às demais regras que existem. Então foi uma regra que ficou no passado. A defasagem em relação ao salário mínimo é outro tipo de, vamos dizer assim, de revisão que as pessoas buscam. As pessoas têm aquela ilusão de que com o salário diminuindo ao longo dos anos que recebe o benefício, ela tem direito de alguma coisa. Vamos ver isso aqui. Quem se aposentou há alguns anos com renda acima do piso, acima do salário mínimo, certamente já reparou que no início recebia uma renda equivalente ao número maior de salários mínimos. Essa contestação é verdadeira, você está certo, pois o salário mínimo obteve aumentos ao longo dos tempos com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, é o índice de inflação de reajuste de benefícios do INSS. Muitos dos aposentados e pensionistas que buscam uma revisão utilizam a comparação com o salário mínimo para justificar a necessidade desse recálculo da renda. O que acontece é que essa tese não passou no STF. Não é possível pedir revisão com base na defasagem do salário mínimo, porque esse déficit não é gerado por um erro de cálculo. Então não foi o erro lá, quando foi feito o cálculo do seu benefício, que deu origem a essa revisão. A tese da revisão da aposentadoria pelo reajuste do salário mínimo também foi considerada inconstitucional. Então, pelo fato do salário mínimo ter um aumento real e a sua aposentadoria não significa que você tem direito à revisão. Foi considerado como inconstitucional. Então, cuidados básicos. O benefício que você pretende pedir uma revisão deve ainda tomar alguns cuidados que eu vou trazer para você a partir de agora. Certifique-se que é possível provar que houve erro no cálculo do seu benefício pela verificação do processo administrativo disponível no Meu INSS. Hoje é fácil de você pedir o processo que deu origem à sua aposentadoria, pensão, benefício, através da internet, pelo celular ou computador, através do Meu INSS, você consegue o processo que deu origem à sua aposentadoria e você consegue, portanto, verificar se houveram erros. Procura um escritório de contabilidade, essa é a grande dica. Então, portanto, reunir documentos, carteiras de trabalho, carteiras profissionais e outras provas de contribuição que comprovem esse erro de cálculo inicial na sua renda pelo INSS. Na realidade, vai ser feito um comparativo entre o que diz o INSS e o que você tem de prova real. Se a intenção foi pedir aí uma revisão específica, procurar um advogado especialista em previdência, especialista em INSS e pedir a simulação da renda depois da revisão. O que acontece? Você vai fazer uma simulação com a documentação que você tem, comprovantes de recolhimento, como seria a sua renda, para comparar com aquela que foi feita pelo INSS. Quando você recebe a cartinha do INSS, tem uma conta gigante, com um número astronômico, um número grande. Você fala, nossa, eu vou receber tudo isso? Tem gente que acredita que é até atrasado. Aí, dividido pelo número de contribuições realizadas ao longo da vida. Diminui aquilo, tem casos que dá menor até do que o salário mínimo. Então é o número de contribuições daquela conta, dividido pelos meses para dar uma média do quanto você vai receber. Então, se a intenção é pedir uma revisão específica, procura um advogado para orientar. Ao decidir pedir a revisão sem a ajuda do advogado, solicitar primeiro
a mesma revisão diretamente lá no INSS. Como eu disse para vocês antes, primeiro tem que pedir dentro do INSS essa revisão. Só que para pedir, tem que ter certeza de que aquela renda é menor do que você tem direito. E para isso exige análise. Para isso você tem que pegar o seu processo que pediu aposentadoria dentro do INSS, que tem que ter menos de 10 anos. Após iniciar o processo de revisão na Justiça, sem advogado, o Juizado Especial Federal, fique atento aí, você tem um prazo de 10 dias para apresentar recurso após a decisão de primeira instância. Vamos lá. Vou entrar na Justiça sem advogado. Eu entendo. Esse bosta aí estudou para quê? Na verdade, tem a internet aí, tem tudo na internet. Vou lá no canal do YouTube do advogado lá e vou. Agora eu tô formado aqui, sei tudo. Aí entro com o processo na Justiça. Saiu a primeira decisão. Precisa de recurso. E agora, José? E agora tem prazo para isso. Passou de 10 dias, babau, acabou o seu processo. Como que eu vou saber? Você vai ter que ficar olhando toda hora ali no teu processo. O advogado não. O advogado recebe o jornal em casa, ele recebe os recortes do Diário Oficial da União, ele paga por isso. E também, através da internet, a OAB tem serviços de informação e também existem outros serviços de órgãos que trabalham juntamente com a OAB, que são órgãos que prestam serviços para advogados, que informam todos os dias sobre os movimentos dos processos que exigem recurso. Ou seja, o trabalho do advogado é grande e exige auxílio. Então, não faça isso, não entre, porque se você entrou contra o INSS na Justiça sem advogado, na hora de pedir uma ajuda de revisão, o governo não vai fornecer, a Justiça não vai fornecer um advogado de graça para você. Você vai ter que procurar um advogado particular e o molho vai sair mais caro do que o peixe. Por quê? Porque se você tivesse procurado o advogado para orientar, para ter orientação se realmente você tem direito ou não, se tivesse ido no escritório de contabilidade, fez os cálculos, não, realmente você vai ganhar mais se entrar com a revisão, foi lá no advogado, não, realmente você pode entrar ou você não pode entrar, você pode estar perdendo tempo. Às vezes o seu processo não tem recurso porque você entrou sem orientação e não tinha direito. Então, antes de mais nada, cuidado com o chamariz. São vários recursos apresentados aí. Nossa, só tem revisão para isso, revisão da vida toda, revisão de não sei o que do teto, revisão daquilo outro. Cuidado. Atualmente, as únicas revisões aí que vão ter sucesso são aquelas referentes lá ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não tem nada a ver com o INSS aqui, teoricamente. É sobre quem tinha dinheiro, aquele lá. Para quem já aposentou, pode pedir revisão. Para quem já recebeu o dinheiro, para quem está recebendo, é diferente. Aqui nós estamos falando de algo que já foi provado na Justiça que você não tem direito à revisão, passado 10 anos, e também se o seu salário diminuiu com o tempo. Então não caiam nessas armadilhas aí, nessa ilusão. Recebia bastante, foi diminuído com o tempo, não existe revisão para esse caso. É inconstitucional. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Vou deixar uma matéria para vocês aqui lerem, compartilharem com as outras pessoas, cujas fontes são Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, também o advogado Rômulo Saraiva, advogados associados, e, é claro, as emendas constitucionais de 1998 e 2019. Essa é a fonte aqui das informações. Vou deixar essa matéria aqui para vocês na descrição do vídeo, para vocês lerem e compartilharem esse alerta de revisão do INSS para o aumento do salário. Muitas dessas revisões não servem para a maioria dos casos. É por isso que muitas das vezes eu não falo sobre as revisões, apesar das pessoas virem aqui me cobrar, né? Mas fala da revisão tal. Por que eu evito falar às vezes? Porque nem todas vão ser boas aí para todo mundo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Quero agradecer a todos que me fazem companhia todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 25 de maio de 2021. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Lembrando sempre, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, assim você recebe os vídeos e não esqueça de compartilhar para ajudar outras pessoas
e já deixa aquele like que ajuda para as outras pessoas. Não, ó, eu sei que algumas pessoas assistiram, então eu vou assistir também. Muito obrigado pela sua participação. Até o próximo vídeo.